Hoje nós gostaríamos de falar de uma doença espiritual que incomoda bastante, a luxúria. Ela é chamada em grego de porneia. Dá para perceber pornografia e é daí que se derivam tantas palavras. Porneia quer dizer uma tendência para usar o sexo e a nossa sexualidade, o prazer sexual, como ídolo, como Deus. É importante nós compreendermos uma coisa. O sexo foi criado por Deus e o sexo é coisa boa. Só que para que nós compreendamos como é que Deus fez o sexo, nós precisamos ver com toda clareza o seguinte: o sexo ele é sagrado, mas o sexo não é divino. Deixa eu explicar para você. O sexo é sagrado quer dizer que o sexo foi criado por Deus e para que a gente possa exercer a sexualidade de forma sadia, nós precisamos de alguma forma santificar o sexo. É por isso que a igreja diz: não faça sexo antes do casamento. Não porque o sexo seja pecado, mas pelo contrário, porque o sexo é sagrado e só pode ser vivido dentro da sacralidade do matrimônio. Mas o que é que o demônio faz? Pega esta realidade sagrada, ou seja, algo que é um dom de Deus, que nos leva para Deus e transforma numa divindade, ou seja, o Deus do sexo. E é aí que o sexo se torna algo que desestrutura, se torna uma doença. Quando nós pegamos o sexo, que é uma criatura de Deus, e transformamos em Deus. O sexo poderia ser trampolim que nos leva para Deus, mas ele termina sendo um buraco no qual nós caímos para precipitar no inferno. Vejam, o sexo começa com um apelo para o prazer. É a lei básica da filáusia. Foge da dor, busca o prazer. Você então vai dando espaço a esta sua tendência infantil e imatura de achar que é o seu prazerzinho quem vai te dar a felicidade. Qual é o problema? O problema é que quanto mais nós vamos dando asas a esse tipo de prazer, você vai notando que a felicidade não vem junto. E, de alguma forma, uma pulsão de morte vai tomando conta de nós. Termina que a pessoa que faz sexo demais vai se matando e vai matando a sua capacidade de desejar. Esta realidade termina como um ponto último, de tal forma que as pessoas que fazem sexo em excesso terminam até perdendo o prazer do sexo. É interessante isso, mas isso existe. As pessoas começam a fazer sexo por prazer e vão desobedecendo a Deus, até que o sexo termina sendo uma pulsão, termina sendo um vício tal que as pessoas já nem sentem o prazer que poderiam sentir no sexo. O sexo se transforma em algo absolutamente sem sentido, numa espécie de pulsão, de impulso autodestruidor. Atrás do sexo existe uma carga de morte terrível. É por isso que as pessoas que são viciadas em sexo terminam entrando num mundo de autodestruição, num mundo de drogas cada vez mais pesadas, num mundo de egoísmo onde elas vão aos poucos destruindo todos os relacionamentos e, sobretudo, destruindo aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa capacidade de amar. Deus deu ao ser humano um dom extraordinário, o dom de, já aqui na Terra, já aqui neste mundo, participar de algo que é divino, o amor. Sim, aí sim encontramos a verdade. O sexo não é divino, mas o amor é divino. O sexo, ele deve ser retirado, deve ser colocado no ambiente sagrado para poder servir de trampolim para o divino amor que veio nos visitar.